você está acompanhando o nosso programa Espaço Cidadão nos estados do Rio Grande do Norte, Alagoas e Maranhão. Hoje você vai acompanhar aqui na Band a segunda parte da entrevista que gravamos com o governador do Piauí, o Wellington Dias. Fique ligado para essa entrevista que é muito importante para você ficar bem informado. Eu pergunto, saindo um pouquinho da política, né? Qual é a importância, governador, do ponto de vista da gestão, quando a gente pensa no consórcio Nordeste? Tem recebido muitas críticas em relação aos que fazem oposição, aos que são muitas vezes mais ligados ao próprio governo federal, mas eu queria entender, de acordo com o seu pensamento, né? Qual é a importância, o que é que significa esse consórcio na prática para a região? Olha, ser contra o consórcio Nordeste é como ser contra, por exemplo, o Ministério da Educação, ou ser contra o Ministério da Saúde, ou seja, ele é uma pessoa jurídica que tem um papel de integrar ações dentro de um projeto de desenvolvimento do Nordeste. Assim como o Ministério da Saúde para a Política Nacional de Saúde, o Ministério da Educação para a Política Nacional da Educação. São diferentes partidos, cada estado é o povo que decide, então aqui somos 9 governadores com diferentes partidos, e o que eu lhe digo é que é um instrumento extraordinário. Eu já tinha lá no meu primeiro mandato trabalhado, e com outros na época ainda, o Eduardo Campos, o Marcelo Deda, aqui em boa memória aqui eu trago a lembrança, mas também o Ciro Gomes, a presença de lideranças de diferentes partidos e de diferentes lugares. A gente organizou ali na época o Fórum dos Governadores do Nordeste. O Fórum dos Governadores do Nordeste foi um espelho para a organização do Fórum dos Governadores do Norte, do Centro-Oeste, do Sul, do Sudeste, que gerou, e eu também participei fortemente disso, do Fórum dos Governadores do Brasil. Mas eu dizia assim, o fórum ele é mais político, não é? Você faz um debate político, o fórum ele tem um posicionamento. Mas eu defendia que precisávamos ter algo voltado para a gestão. Então, foi isso que gerou o consórcio Nordeste, que depois gerou do Centro-Oeste, gerou do Norte. Ou seja, qual é o objetivo? Veja, nós estamos agora, nessa reunião próxima, trabalhando a pauta. Vai ter a eleição da nova direção do consórcio, hoje é o governador Rui Costa, da Bahia, e agora nós vamos ter uma pauta, que nós vamos trabalhar a pauta agora nessa retomada da pandemia. Nós vamos tratar juntos sobre vacina, não é? Como é que nós vamos trabalhar essa fase, quais as pesquisas que estão mais avançadas, como que nós vamos trabalhar com o governo brasileiro e com outras regiões do Brasil, para poder o Brasil aderir, inclusive, talvez um caminho melhor seja esse da Organização Mundial da Saúde, e que possamos, ou com vacina, a Pfizer, que é americana, está sendo experimentada em Salvador, nós acertamos aqui no Nordeste, a vacina da China. De uma maneira, governador, é importante a gente destacar que tem que haver, literalmente, uma política pública muito bem construída para dar acesso à população em relação a essas vacinas, porque, veja, o que aconteceu com os testes, por exemplo. Hoje, um teste, para você saber se tem coronavírus, gira em torno de R$200. É verdade. Quantos brasileiros têm condição de pagar por um teste desse? Então, a mesma coisa, muitas vezes se estima que um preço normal da vacina sairia muito caro, e como é que a população pobre poderia ter acesso? Né? Então, isso é muito grave. Não se pode transformar isso numa máquina de fazer dinheiro para determinados grupos gigantescos da indústria farmacêutica. Então, o governo brasileiro, através de universidades e as próprias instituições governamentais, elas têm também laboratórios que podem e têm a capacidade de fabricar essa vacina. Eu acho que deve se discutir essa questão de patente pelo interesse público, né, para evitar esse problema da turma querer ganhar dinheiro em cima dessa tragédia que o mundo está vivendo, né, governador? Exatamente. Então, por isso mesmo é que eu sou defensor que o Brasil possa fortalecer a posição da Organização Mundial de Saúde, que vai nessa linha, nessa direção. No Brasil, nós estamos aqui experimentando, inclusive no Nordeste, a vacina, além dessa Pfizer americana, da Rússia, da China,
tá certo? E ainda tem a do Reino Unido, tá certo? De Oxford. Nós temos praticamente hoje Salvador, São Paulo, Curitiba, no Paraná, e nós aqui do Consórcio Nordeste acompanhamos aqui essas vacinas. Vejam, qual é a lógica? É que o Brasil, ao fazer essa pactuação, essa adesão, a encomenda, ele possa ter autorização para, em laboratórios públicos que temos aqui no Nordeste, tem em Salvador, tem no Recife, tem no Norte, lá em Manaus, tem em São Paulo, tem no Butantã, tem a Fiocruz, lá no Rio de Janeiro, tem em Curitiba, ou seja, praticamente qual é o lado bom? Em todas as regiões do Brasil. Você produzir descentralizado, produzir seringa não é fácil, nós estamos falando de 210 milhões de pessoas, definir como é que vai ser esse protocolo, qual é o papel do município, do setor privado, do Estado, da União, ao mesmo tempo, como é que vai ser esse ordenamento para não ter uma corrida desordenada, vão ser os profissionais de saúde, os idosos, as pessoas que têm alguma comorbidade, as crianças, as gestantes, então você tem que ter um ordenamento para poder garantir que a gente tenha uma coisa organizada. Então, nós estamos tratando disso agora, essa semana, e eu estou defendendo, eu estive ontem com o governador Ibanez, conversando com o governador Dória, e também aqui com os governadores do Nordeste, para que possamos trabalhar as condições de, no Fórum do Brasil, a gente conversar com o ministro da Saúde para garantir um eixo, um rumo, uma estratégia nacional para o Brasil. Então, eu estou colocando que o consórcio, ele trata de temas genuinamente de gestão, de coisas de interesse da população. A gente está trabalhando, por exemplo, já tem uma equipe técnica trabalhando uma rede que pode ser o Nordeste Conectado, de conectividade, que garante a integração em conectividade do Nordeste. O Nordeste ter uma infraestrutura integrada, quais as rodovias e quantas pontes eu ainda tenho que fazer sobre o Rio Parnaíba, entre o Piauí e o Maranhão. O que o Maranhão faz, o que o Piauí faz, como é que a gente trabalha isso com nossas bancadas federais, a integração com o Ceará com o Rio Grande do Norte com a Paraíba, a integração aqui do Piauí com Pernambuco, Bahia, com o Tocantins, ou seja, como é que a gente trabalha, quais são os aeroportos que serão os hubs para voos internacionais, como é que a gente faz uma conexão disso com os principais eixos de turismo, de negócios em cada estado, quais são os portos, né, que vão nos fazer uma ligação entre o Nordeste, o Brasil, o Nordeste, a América do Sul, o Nordeste, a América do Norte, o Nordeste, a Europa, o Nordeste, a África, a Ásia, o Porto de Itaqui, no Maranhão, é um porto profundo, é o porto para nos ligar a grandes cargas com a Ásia, com a China, por exemplo. O Piauí tem um porto pequeno ainda, uma obra ainda inacabada, estou aqui numa luta para ver se a gente termina aqui em Luiz Correia. Ou seja, esse plano para a infraestrutura, para energias renováveis, o Rio Grande do Norte tem aí grande potencial, o Piauí também, a Bahia, não é? Então, energia eólica, solar, o objetivo aqui é garantir que a gente tenha um plano Nordeste. Em vez de eu olhar na linha imaginária entre o meu estado e o outro, eu olhar uma região extraordinária do Brasil, que tem 53 milhões de pessoas, que tem um PIB que é maior do que 164 países do mundo, tá certo? Então, quando eu vou na Europa com esse olhar, quando eu vou para a América do Norte, quando eu vou para qualquer região do mundo, e nós fomos, isso aqui tem uma outra visão, tem um outro olhar. Então, o Consórcio Nordeste, eu sou apaixonado, porque ele tem uma janela gigante de oportunidades para essa região do Brasil. Até porque, governador, quando a gente pensa nessa divisão, nesse riscado geográfico que separa os estados, são linhas imaginárias, né? São criações do ser humano. Na verdade, somos todos um só povo, né? Somos todos um só povo brasileiro. E aí Roberto, me permita só, coisas que já estão acontecendo. Nós, por exemplo, fizemos as primeiras compras no Nordeste com uma queda de preço de 30% mais ou menos, ou seja, economicidade e garantindo que as empresas elas tenham base em cada um dos 9 estados, para não perder o fator econômico de cada um dos estados. Segundo, na segurança, trabalhamos uma unificação na área da inteligência, das investigações, criamos
uma central de inteligência que ficou baseada em Fortaleza, mas integrada com toda a região, com uma política de estratégia comum da área civil, da área militar. E veja o resultado. Qual a região do Brasil que teve a maior queda, não é, nos indicadores de violência? Ainda é grande, mas foi o Nordeste brasileiro. Muito bem, eu quero já agradecendo a participação do governador Wellington Dias, né? Até finalizar com uma curiosidade, eu pesquisando um pouco da história do governador, me parece que seus pais, né, sua mãe foi prefeita pelo PFL, né, muito tempo atrás, numa cidade do Piauí, e seu pai prefeito pela então Arena, né? E eu pergunto como é que o Wellington Dias, nesse contexto familiar, foi parar no PT, né? Completamente oposto, né? A pergunta para a gente encerrar aqui a nossa entrevista. O meu pai foi lá da Arena e dali na Mudança Democrática ele foi para o MDB. Veja, o que aconteceu é que isso foi então também... Ele era da Arena Verde, como se dizia. Eu sou do Focolares, o movimento pela tolerância na política. Eu aprendi muito isso em casa. Então, na igreja, foi um grande aprendizado. No começo eles tinham uma ideia distorcida, que lamentavelmente ela foi bastante martelada ali no período da ditadura militar, e ela volta de novo. São os comunistas, são os vermelhos, que vão tomar as casas, vão tomar as mulheres, vão tomar os meninos. Eu lembro, às vezes, falando palestra, o pessoal dizia, leva os meus aqui. Então, veja, umas ideias malucas distorcidas. Mas, com o tempo, você tem uma ideia, tanto meu pai como a minha mãe chegaram a se filiar espontaneamente ao Partido dos Trabalhadores. Olha que coisa. Eu lembro meu pai, uma vez, ele foi na minha casa, eu era candidato a vereador, aí ele voltou e disse, olha, o Wellington não vai ganhar a eleição lá não. Por quê? Eu não vi ninguém na casa dele. Assim, o modo de fazer a política é completamente diferente, né? Do interior, tá certo? Aí outra vez ele viajou comigo, né, na campanha, e aí a gente fazia os bingos, as rifas. Ele disse, moço, o negócio lá é diferente, o povo está pagando para votar no candidato. Então, assim, foi uma experiência extraordinária. Eu sou grato a Deus, sou grato ao meu povo, à minha família, por tudo que a gente pôde construir. E assim, eu tinha um sonho, viu, Robson? Um sonho de ver o meu estado desenvolvido. Eu ainda muito jovem, eu tinha 25 anos, eu conheci todos os municípios do Piauí e eu olhava o pessoal falando da natureza, que era seca, que era isso, que era aquilo, e eu dizia, não é nada disso, o Piauí é muito rico, tá certo? É rico. E a gente fez isso, fizemos pesquisas para as várias oportunidades na mineração, nas energias, na integração do comércio, enfim. E no plano são 12 territórios de desenvolvimento, bem planejado, e vai dar bom resultado, já está dando, e eu acho que se a gente saiu de muito baixo desenvolvimento para alto, agora a meta é ir para muito alto desenvolvimento, que é o IDH 08, que é aquele que o Brasil conquistou agora já recentemente, tá certo? Então, o meu desejo e meu projeto, se eu pudesse dizer assim, do que me traz satisfação, animação com a política, é isso. Por isso que eu vejo, assim, é uma atividade nobre. Tem gente ruim aqui, tem, mas também tem em todo lugar. Eu militei em várias áreas, no movimento estudantil, tinha bons estudantes, não é? Daqueles que minha mãe chamava de capeta, né? Você tinha lá na empresa onde eu trabalhei na Caixa Econômica, o Banco do Estado, tinha pessoas boas, pessoas ruins, e assim em vários lugares. Então, nos partidos também, nós somos vários partidos no Brasil, o meu são cerca de 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas, não é? Então tem pessoas com variados pensamentos. Agora, é uma atividade nobre, não é? Você não está longe, o povo está longe de imaginar, alguém vai dirigir um comércio, deve dar um trabalho muito grande, vai dirigir uma empresa como a Bandeirante, isso dá um trabalho muito grande. Agora imagine você ter que dirigir todos os setores da sociedade ao mesmo tempo. Uma rede de 670 escolas, de 52 hospitais, rede de estradas em 224 municípios, 6.500 quilômetros. Você tem que cuidar de água, tem que cuidar de segurança, tem que cuidar de pessoas com deficiência, de quilombolas, de
indígenas, de idosos, ou seja, você tem que cuidar integralmente da saúde. Agora a gente criou uma rede extraordinária aqui na pandemia, na área da saúde, ou seja, é algo que exige, de um lado, muita dedicação, uma equipe muito competente, um plano bem desenhado, porque isso aqui altera a vida das pessoas, não é um jogo de futebol. A eleição agora, vai ter eleição, não é uma disputa entre o time A e o time B que termina, a gente se emociona, mas depois foi só um jogo. Aqui não, quando termina, o resultado pode ser para melhor ou para pior, para a vida, para a vida. Então, o que eu insisto é que o Brasil tem que criar juízo. É um país extraordinário, mas precisa de um plano para esse extraordinário ser bom para o povo. Você que nos acompanha pela Band do Rio Grande do Norte, Alagoas e Maranhão, ficamos por aqui com a segunda parte da entrevista que gravamos com o governador do estado do Piauí, o Wellington Dias, do Partido dos Trabalhadores. Quer assistir a entrevista completa? Quer assistir novamente esta parte da entrevista? Acesse o nosso canal no YouTube, Robson Carvalho, Robson Cidadão. Eu espero você lá. Aproveite e faça a sua inscrição.